Beleza, vamos lá. Agora que a gente já viu ali uma introduçãozinha cinemática, a gente precisa alinhar alguns conceitos também com vocês. Então, deixa eu começar aqui. A gente está falando e ainda dentro daquilo que nós falamos, né? Lembrando que isso aqui tem que estar no caderno de vocês, tá? Dentro do tema cinemática, nós vamos abordar inicialmente três coisas: MQL, MRU e MRUV. Tá? Agora, falando especificamente sobre o MQL, que eu quero lembrar vocês, ó. Nós vamos entrar mais nós vamos aprofundar um pouco mais depois no MQL, quando falar em lançamento e tal. Mas o que vocês têm que gravar aqui? Que eu preciso que vocês entendam o que a gente está estudando, tá? Afinal de contas, por que eu estou estudando cinemática? Né? Por que eu estou estudando isso? Que isso serve para uma coisa na minha vida, sim, cara. Mas, na verdade, assim, ó, talvez não sirva para nada nesse momento. Mas o tempo todo nós estamos envolvidos com isso. E quando a gente começa a adquirir esses conhecimentos, as coisas começam a mudar. Porque se a gente não estuda isso, a gente não tem entendimento das coisas e conhecimento das coisas. A gente precisa entender por que as coisas são assim. Então, quando a gente estuda cinemática, estamos colocando umas visões, lentes, que fazem nós enxergarmos as coisas diferentes, de um jeito diferente. Por exemplo, assim, ó, o tempo todo a gente está em velocidade, aceleração, coisas caindo na nossa frente. A gente nem entende o porquê ainda, sabe? Então, eu estou dirigindo de carro, estou em alta velocidade, mas qual é a minha relação da minha velocidade com a minha aceleração, com a minha distância, com o meu tempo? E por isso que a gente estuda isso. A gente tem noção das coisas que acontecem à nossa volta. E a gente conseguir falar e entender elas. Então, a gente estuda física porque a gente precisa ter conhecimento. Isso nos traz conhecimentos e faz a gente enxergar a vida de um jeito diferente. Por exemplo, assim, ó, se eu pegar um objeto pesado, tá? Uma garrafa de água que tem 1 litro de água, 1 quilo, né? Nessa canetinha aqui de 10 gramas. Se eu largar, ao mesmo tempo, quem chega primeiro no chão? A gente fez isso na sala de aula, lembra? E muitos de vocês falaram que chegaria primeiro a garrafa, que é mais pesada. Isso é o senso comum. Quando a gente entende o porquê das coisas, quando a gente estuda cinemática e entende o porquê das coisas, a gente sai do senso comum. A gente começa a entender as coisas como elas realmente são, não como a gente acha que é. E muitas vezes o que a gente acha que é tá errado. E tá tudo certo a gente não saber das coisas, a gente às vezes entender errado as coisas, tá tudo certo, tá? Isso faz parte da vida. Isso faz parte de um pensamento aristotélico que nós temos, né? Isso tudo aconteceu por causa de Aristóteles, tá? Aristóteles, como vocês conhecem, ou já ouviram falar na filosofia lá, ele é um cara que ele acreditava que as coisas eram do jeito que ser, porque tinha que ser assim, porque foram criadas para ser assim. Tá tudo bem pensar nisso, tá? Não tem problema. Mas o que aconteceu? Esse pensamento aristotélico, ele vai muito no senso comum, vai muito pela nossa intuição. E física não é intuição, física é conhecimento, física é ciência, física é a vida. Então a gente tem que entender como que as coisas funcionam, senão a gente fica sempre no achismo. E o achismo muitas vezes está errado. Então, por exemplo, Aristóteles, ele acreditava que as coisas eram assim porque tinham que ser assim. E aí, tipo assim, ó, ah, por que que os objetos caem? Os objetos caem porque eles foram feitos para cair. É o que ele pensava, entende? Eles foram feitos para cair, por isso que eles caem. Então, eles foram feitos para estar no chão. Então, algumas coisas foram criadas para estar no lugar onde estão. Então, o objeto foi feito para estar no chão, né? Os objetos graves, que eles chamavam. Os objetos que estão sempre no chão são os objetos graves. Eles tendem sempre a permanecer no chão. Então, se eu pegar uma coisa, tirar do chão e largar, a tendência dele é ir para o chão porque ele foi feito para ficar no chão. Eu fui feito para dar aula, tu foi feito para não sei o quê, outro foi feito para tal coisa, o cara foi feito para ser político, o outro foi feito das coisas meio que foram criadas e surgiram no mundo, cada um para cumprir a sua função, cada um para cumprir o seu objetivo. E tinha algumas coisas no mundo que foram feitas para ficar no chão e eles chamavam naquela época de corpos grátis. Eles não tinham ainda conhecimento de tudo que a gente tem hoje, eles não tinham noção de vácuo, de resistência do ar,
Eles só pensavam sobre as coisas, tentavam entender. E aí, Aristóteles, tá? Isso aqui é uma historinha que eu vou contar, tá? Isso não é real, mas é mais ou menos assim. Aristóteles estava no morro lá em cima do morro, de boa, pensando na vida. E junto com ele estava Galileu Galilei, lembra? Pois é. Aí os dois estavam lá trocando uma ideia em cima do morro lá, tá? Esse aqui, ó, é o Aristóteles, é o Ari. E esse outro aqui é o Galileu. O azulzinho é o Gali. E eles estavam trocando uma ideia lá. Ah, tu viu a menina ontem lá, não sei o que. Ah, a gente foi pra louco, não sei o que. Eu falei, pega a caminhonete e tal. E o Galileu, ah, pois é, cara, vamos pegar, vamos jogar ela aqui em cima. Não sei o que, viajando na maionese, os dois, sabe? Os caras estavam viajando no esquema lá. E aí, numa dessas, meu, tu te ligou no post que a menina fez lá, meu. Caindo no penhasco lá, não sei o quê. Ah, tu viu como se jogou lá e mergulhou. Eles estavam conversando e do nada surgiu a seguinte questão. Cara, mas se eu pegar e jogar aqui de cima, por exemplo, ó, uma pedra grande e uma pedra pequena, quem vai chegar primeiro lá embaixo? A gente fez a sala de aulas, teste, um livro, uma bolinha de papel. Quem chega primeiro? Muitos vão dizer que é a bolinha de papel, né? Nesse caso aqui, o Ari disse que era a pedra maior. A pedra grande ia chegar primeiro. E a pedra pequena ia chegar depois. E aí, Galileu... Ah, acho que não, cara. Não é bem assim, não é bem assim, cara. A pedra maior tem mais massa. Ela vai chegar primeiro do que a outra lá embaixo. Uma altura aqui, né? Lembrando que estamos falando aqui de Michele, né? E Michele, lembra? Altura. Michele, o movimento é vertical. O movimento retiniforme, ele é o movimento na horizontal, assim. Esse aqui ele é assim, acima para baixo, um lado para o outro. E aqui também, N, R, U, V, faltou um risquinho ali. E aí eles estavam lá, tá? Estavam viajando na maionese lá em cima, falando da vida, falando de física, falando de ciência, viajando nas gurias. E aí surgiu esse papo da pedra aí. Ah, o que vai acontecer se eu largar as duas pedras aqui, uma grande e uma pequena aqui, vai chegar primeiro lá. Ah, meu, vai chegar a grande aqui, ela tem mais massa. E a pequena aí, ela não tem tanta massa quanto a outra. Aqui tem mais massa, então ela chega primeiro. Essa aqui tem menos massa, não vai chegar tão rápido assim. E aí, pá, cara, não faz sentido isso, o Galileu falou. Acho que não. Não, é sim, cara. Então tu tá me dizendo que a pedra grande, ela chega mais rápido no solo do que a pedra pequena, vai chegar mais lento. É isso? Ah, beleza. Se é isso, né? E sim, é isso, cara. Os corpos grandes, eles têm tendência a chegar mais rápido no solo. E os corpos pequenos têm tendência a chegarem mais devagar no solo. Ok, é isso que ele falou. Mas o Galileu não estava muito de acordo ainda. Cara, não faz sentido isso para mim ainda. Mas se é isso que tu está falando, ó, vamos pensar junto, vamos raciocinar. Se isso é verdade, ó, e eu pegar a pedra grande e a pedra pequena e amarrar uma na outra, ó, peguei e amarrei, tá? Peguei as pedrinhas aqui e amarrei elas uma na outra. Beleza? Tranquilo até aqui, ó? Dei um nozinho aqui com uma fitinha, fiz um lacinho, amarrei uma na outra. E eu vou largar as duas ao mesmo tempo, né? Vou largar as duas amarradas, né? Em queda livre aqui, esse penhasco. O que vai acontecer? Cara, se o que tu tá falando é verdade, Ari, essa pedra grande, ela tende a descer mais rápido, porque ela é mais pesada. É o que vai acontecer aqui com a pedra grande. Ela vai descer. Automaticamente, ela vai puxar junto com ela tá amarrada, né? Ela vai puxar. Só que tem um problema, ó. Essa pedra laranja aqui, ó, ela desce mais devagar.
Então, como ela desce, é natural que ela desça mais devagar, ela vai puxar a pedra grande para cima. Ela não vai deixar a pedra grande descer na mesma velocidade que ela desceu antes sozinha. Está me acompanhando? Está conseguindo pegar? Sim? Depois manda mensagem lá, depois eu explico de novo. Então, olha só, o pensamento de Ari era que, cara, os objetos grandes chegam mais rápido que os objetos pequenos. Se pegar um gordinho, magrinho pro lado do avião, o gordinho chega primeiro no chão, se esborracha primeiro, o magrinho se esborracha depois. Né? E não é verdade, isso não acontece. Mas vamos ver se isso faz sentido, cara. Se eu pegar então uma pedra grande e amarrar na pedra pequenininha, a grande vai cair naturalmente mais rápido. Mas como a pequena está amarrada, ela tende a ir mais devagar, ela vai meio que segurar a velocidade da grande. Da mesma forma que a grande vai puxar a pequena. A pequena tende a ser devagar, por causa do peso, ela vai puxar. Não, vem comigo, pequena. E a grande, não, calma aí, tá muito rápido. Ela vai ficar puxando. Aquela briga de forças ali, né? Entre elas. E aí elas vão chegar em um tempo diferente no chão. Então, se tu pegar a pedra grande, por exemplo, sozinha, largou só a pedra grande, ela chegou no chão em 2 segundos. A pedra pequena chegou no chão em 4 segundos. Se eu amarrar uma na outra, elas não vão chegar nem em 2 nem em 4, porque elas estão brigando uma com a outra. É possível que elas cheguem aqui pelos 3 segundos, talvez, né? Porque a pequena vai puxar a grande para cima e a grande vai puxar a pequena para baixo. Então, vão ficar brigando e vão perder um tempo aí. Né? E aí, essa é a teoria de Aristóteles, entendeu? Que elas vão chegar em tempos diferentes. E se isso é verdade, então, quer dizer, essa questão aqui, ó, ela deveria ser verdade, né? Mas isso aqui já refuta isso aqui, ó, porque tu tem ali 2 corpos agora que, somando o peso deles, ficam mais pesados ainda. Então, quer dizer que eles deveriam chegar então mais rápido, na verdade, né? Porque agora tem um corpo só, que aqui tinha 10 quilos, aqui 5 quilos. Agora que eu juntei os dois, eu tenho um terceiro corpo que pesa 15 quilos. Então, ele chegaria mais rápido ainda. Aqui eu larguei ela em 10 quilos, chegou em 2 segundos. Agora, aqui em 15, talvez ela chegue em 1. Né? Então a própria teoria dele, ela é refutada por ele mesmo, né? Pelo Aristóteles. E Galileu se liga nisso e, cara, não faz sentido isso que ele está falando, não. Não é coerente com o que eu imagino, com o que eu vejo por aí. Cara, isso está muito estranho. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um teste. Aí Galileu, o que Galileu fez? Ele foi lá na Torre de Pisa, Itália, né? E lembra a Torre de Pisa? É uma torre torta, né? Ele foi na Torre de Pisa lá e fez o seguinte, ó. Cara, vamos ver se isso é verdade. Fiz vários experimentos, né? Em esferas. E uma delas foi o seguinte, ele foi lá na Torre de Pisa. Ela é meio tortinha, assim, né? Tá ligado? Vou puxar isso aqui. E aí ele pegou e largou lá de cima lá umas pedras, né? Largou lá de cima lá largou lá de cima duas esferas de pesos diferentes, massas diferentes, né? E aí Galileu largou uma esfera grande, várias vezes ele fez isso, e uma esfera pequena. E para surpresa dele, pá, as duas chegaram ao mesmo tempo no solo, como a gente viu na sala de aula. E aí ele percebeu que entre esses corpos, entre qualquer corpo, desprezando a resistência do ar, que naquele tempo ele nem tinha ainda esse conceito de resistência do ar, mas ele entendeu que em queda livre, os 2 corpos, sem sofrer nenhuma resistência, nenhum atrito, nada, eles chegam lá ao mesmo tempo, porque a única coisa que está agindo sobre eles é uma força comum, que é a força da gravidade, que vem lá dos corpos graves, lembra? E a força da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E quando eu vejo que essa força da gravidade tem essa unidade de medida aqui, ó, isso aqui é a unidade de medida da aceleração. Então, a aceleração da gravidade é esse valor aí. E a gente arredonda ela para 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a força da aceleração. Então, ele percebeu que todos os corpos sofrem a mesma força de aceleração que leva os objetos para o centro da Terra. Essa é a força da gravidade. Então, isso é uma coisa que a gente desmistifica, sabe? A gente acha que o mais pesado vai chegar primeiro. Não vai. Vai chegar os dois ao mesmo tempo. E Aristóteles, ele acreditava nisso, e Galileu pensando viu que não. E ele fez alguns testes, vários experimentos, e viu que, olha, realmente, não é bem assim que a coisa funciona.
Então, isso tem muito a ver com o movimento de queda livre, tá? Os corpos, eles têm aí massa, ela não vai influenciar na queda do objeto, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês. Mas ainda não tinha naquela época ali conceitos como resistência do ar, pressão, atrito, essas coisas não existiam, tá? Mas eles tinham a noção de como as coisas funcionavam igual a gente viu aqui agora. Então, e vários outros experimentos Galileu fez, principalmente. Mas o pensamento aristotélico está enraizado em nós, na humanidade, e a gente pensa muito pelo senso comum, a gente pensa muito pela intuição, né? Tipo assim, ó, se eu comer mamão, se eu comer melancia com leite, eu vou morrer, manga com leite, eu vou morrer. Cara, isso aí é o que dizem, né? Mas não é verdade. Tem um contexto histórico por trás disso. Isso não é real. Tem que testar para ver se é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Né? Mas o pensamento aristotélico, a física tem muito isso. Esse pensamento aristotélico, esse pensamento do senso comum, a gente acha que as coisas vão acontecer, porque a física é meio contra-intuitiva, né? Então tem que ter cuidado. Então, dentro do movimento uniforme, movimento de queda livre, a gravidade surgiu com essa discussão entre Aristóteles e Galileu, os experimentos que ele fez na Torre de Pisa mostrou isso daí. Mas vários outros experimentos Galileu fez, tá? Então, isso mostra como é importante a gente estudar a cinemática. Isso mostra o jeito como a gente vê o mundo. A gente não estuda, a gente não pensa, a gente não discute sobre isso, a gente continua pensando dentro do senso comum, pensando errado, tá bom? Então, esse é a introdução aí do MQL. E ainda, agora indo para o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, também tem uma historinha em cima disso que funcionava mais ou menos assim. Galileu, né? Grande Galileu, ele fez uma... Se eu consigo fazer redondinho aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Ele fez uma rampinha assim. Tá? Galileu fez uma rampinha assim, tá ligado? Mais ou menos assim. Deixa eu meter isso aqui. Se eu consigo apagar. Não, dá, apaga tudo. Apaga tudo. Bom, eu vou tentar fazer diferente. Então, vamos tentar fazer assim. Ele fez uma rampinha ali, o Galileu, tá ligado? Mais ou menos assim. Ele fez uma rampinha e, cara, vamos ver mais. Eu percebi que as coisas, quando caem no chão, as coisas, né? Tem aqui um objeto, aqui tem... As coisas simplesmente caem em queda livre, como nós vimos agora há pouco, né? As coisas caem em queda livre e tem uma coisa que está agindo sobre elas ali, que a gente viu, que é a tal da gravidade, né? Então, a gravidade é uma aceleração, é uma força, né, da gravidade, que não deixa de ser uma aceleração, que leva os objetos para baixo, dentro dessa aceleração, e tende a cair para o chão, desconsiderando qualquer tipo de atrito. E se eu fizer uma rampa aqui, ó, aí ele pegou e fez uma rampa, Galileu fez uma rampa. Analisando isso que ele estava discutindo com Ari, ele fez uma rampa aqui. Ó. Então, se eu largar isso aqui, essa bola tende a escorregar aqui por cima. Então, o que ele fez? Ele pegou algumas esferas, ele lixou bem lixadinho, poliu bem uma rampa, bem polidinho, bem lixadinho, porque num círculo, num objeto aqui reto, se tu parar para analisar, ó, o contato deles, deu um zoom ali, ó, o contato desse objeto é só esse aqui, ó. É muito pouca área, então tem pouco atrito. Então ele fez esse... Não tinha o conceito de atrito, mas ele já sabia que quanto mais área entre dois corpos tiver, mais difícil de ter movimento entre eles, deslocamento entre eles. Então a esfera diminui esse atrito. Ao invés de ter uma área assim, vai ter uma área assim, por causa da esfera, como está no desenho. Então ele polia bem, lixava, polia, passava lustramóvel, aquela coisa toda lá, né? E aí ficava bem lisinho, bem limpinho. E ele largou a bola ali, né? Não em queda livre, a bola estava aqui, parada aqui. Ele pegou e largou ela. Aí quando ele largou ela, o que aconteceu com a bola? A bola saiu girando, né? Nesse sentido aqui. E ela saiu dessa altura aqui. Aqui tinha uma altura 1. E a bola foi e chegou aqui. Na mesma altura 1, do outro lado. Foi aonde a bola dele chegou aqui do outro lado.
E aí, o que aconteceu? Ah, cara, chegou no mesmo lugar, na mesma altura. Mas, cara, ela chegou ali, depois ela voltou e foi diminuindo a altura, né? Foi ficando em lugares diferentes. Ela chegou até aqui e veio até aqui. Ela saiu daqui, veio até aqui. Veio até aqui, veio até aqui. Sempre aqui, ó, coincidindo, ó, as alturas, ó, no mesmo lugar, sabe? No mesmo lugar. Ele achou interessante isso aí. Bom, então quer dizer que se eu pegar essa rampa aqui e diminuir ela, será que vai chegar na mesma altura também? Foi a pergunta dele, né? Aí ele fez a rampa aqui, esticou ela um pouquinho mais. Vamos ver o que vai acontecer. E largou a bola. E a bola foi. E, de novo, no mesmo lugar. Aí depois ele pegou e fez outra rampa. Ele fez outra rampa. Só que daí ele fez o seguinte, ó. Agora eu vou reduzir um pouco ali essa rampa aqui. Eu vou reduzir. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Aqui que foi que ele fez, ó. Ele pegou ali. Olha que massa. Ele botou uma bolinha ali. Aquela rampa que estava grande, ele fez um pouquinho menor. Só que ele aumentou ali, diminuiu o ângulo dela. Ele fez uma rampinha assim. Largou. A bola saiu daqui girando e veio aqui no mesmo lugar. Aqui tem um ângulo, ó, tá vendo? Aqui tem um ângulo aqui. Aí ele pegou isso aí, o que ele fez? Ah, eu vou largar a bola ali de novo. Só que eu vou largar num ângulo diferente. Agora ela vai continuar a partir daqui dessa altura, ó. Mas eu vou diminuir esse ângulo aqui. Aqui continuava na mesma altura de antes. Aqui começou a diminuir. Aí a bola saiu daqui e foi. De novo. E ela chegava aqui, ela caía fora. Aí ele percebeu que, pô, ela tende aí sempre, ela saiu dessa altura e do outro lado ela tende pela força da gravidade ir até a mesma altura. Que ela foi e caiu para fora porque não tinha mais rampa. Então quer dizer, e se eu não botar uma rampa ali? Se eu fizer essa bola sair daqui, essa rampa, e ir sempre reto. Ela não vai subir, ela tende a ir sempre girando para frente, para o infinito. Entendeu? Porque ele se ligou nisso. Então, se não tiver nenhuma força agindo, isso aí depois nós vamos ver que é a lei de Newton. A primeira lei de Newton, tá ligado? Ó, todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força age sobre ele. Todo o corpo que está parado tende a ficar parado até que uma força haja sobre ele. Então ele largou essa bola aqui e saiu girando. Claro que isso aqui ele não conseguiu testar, né? Não tem como ele fazer um teste assim ao infinito. Mas ele deduziu na mente dele que se eu largo a bola e ela tende sempre a subir até a mesma altura, depois ela volta e fica sempre assim, até ela parar. Se eu não tivesse nenhum atrito, se eu não tivesse a rampa aqui, nenhum atrito para segurar essa bola, ela tende a ir para frente e nunca mais parar. Ela vai para o infinito e o além. Ah, que loucura, né, cara? E aí, com isso, a gente pode perceber o que, ó, essa bola, ela tem uma velocidade, né? Se tu pegar a altura aqui, o tempo que ela leva, tu consegue calcular a velocidade, como a gente viu no exercício anterior. Só que uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, ó, o que está fazendo essa bola aqui para baixo, ó, nesse sentido, é a gravidade, ok? Mas como ele tem aqui essa rampa, ó, tem aqui uma barreira aqui, ó, essa barreira faz com que ela mude o sentido dela. Ela acaba indo para o outro lado aqui. Vai indo para cá. E aí, obrigado. Aí segue girando. Vai girando. E vai indo. E vai indo. E vai indo. Ok? E ela está girando na rampa. E vai-se embora para o infinito. Qual é a força que está agindo aqui sobre ela? Até então, a única força que está agindo aqui, nesse momento aqui, é a força da gravidade, certo? Então, a força da gravidade agindo aqui, agindo aqui, agindo aqui, agindo aqui, né? Nesse sentido. Mas o que faz essa bola ir para frente não é a gravidade. O que faz essa bola ir para frente é a velocidade, que é constante e é uniforme. Entende? O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, ó. A variação de velocidade, ela é a aceleração, ok? Mas o que gera movimento
movimento, ela é a relação deslocamento em determinado tempo. Okay? O movimento, ela é uma relação de deslocamento em determinado tempo, né? E o movimento ele é influenciado pela velocidade. Se tem movimento, tem velocidade. Se não tem movimento, não tem velocidade, certo? Isso é fato. Então, se eu tenho movimento, eu tenho velocidade. Se eu tenho variação de velocidade, aí eu tenho uma aceleração. Só que eu não preciso da aceleração para ter movimento. A aceleração ela não gera movimento. A aceleração, ela altera o sentido do movimento. Só isso. Como aqui na gravidade, ó, a bola está caindo. E alterou o sentido por causa da rampa. Não é a aceleração que faz ela se movimentar, entendeu? Então, a aceleração ela altera o movimento. Ela pode alterar o movimento, mas ela não gera movimento. E a aceleração, ela ainda, né, ela é a variação de velocidade. Então, a aceleração ela pode alterar a velocidade. Mas quem gera movimento é a velocidade. Entende? Então, eu posso ter um objeto em movimento sem ter aceleração. Eu posso ter um objeto em movimento sem ter variação de velocidade, certo? Se eu estou andando na freeway a 100 km por hora, constante, não mudei a minha velocidade em nenhum momento, eu não tive aceleração, certo? Por isso que aqui no MRU, ó, aqui, uma simplesinha aqui do MRU, a minha aceleração é zero, é nula, porque eu não tenho variação de velocidade. Então, MRU, a velocidade é nula. Eu não tenho variação de velocidade. A minha velocidade é constante. No MRUV, eu tenho variação de velocidade. Mas a minha variação de velocidade, que é a aceleração, ela não gera movimento. Ela só gera variação de velocidade. O que gera movimento é a velocidade. A aceleração, ela somente altera o movimento. Ela muda o sentido do movimento. Ela pode mudar para que sentido vai. Para que sentido tu quer que a velocidade vá. Mas ela não é a aceleração que gera movimento. Então, isso é que eu quero desmistificar com vocês, tá? Movimento de queda livre tem a ver com a aceleração da gravidade. Movimento retilíneo uniforme não tem aceleração, mas tem velocidade. E se eu tenho movimento, eu tenho velocidade. Se eu não tenho velocidade, eu não tenho movimento. Se a minha velocidade é zero, meu deslocamento é zero, certo? Se a minha velocidade é zero, meu deslocamento é zero. Para mim ter velocidade, eu tenho que ter um deslocamento sobre o tempo. Se eu não tenho deslocamento, se eu não tenho deslocamento, eu não tenho movimento. Se eu não tenho movimento, eu não tenho velocidade. Ou minha velocidade vai ser igual a zero. E a aceleração, ela não provoca movimento. A aceleração, ela altera o movimento. Ela altera o movimento que já existe. Entendeu? Então, isso é muito importante estar com isso claro na mente de vocês. A gente segue se falando e em seguida eu boto os vídeos ali da resolução dos exercícios da lista 1. Já vão tentando fazer, tá?